Melhor ainda, as piadas que acontecem aqui, tá ótimo. Bom, vamos lá, turma. Vamos falar aí. Nossa pauta de hoje é dar um panorama político. Mas por que, Felipe, panorama político? Por que você quer um debate político? Não, porque nós já estamos ano de eleição. Então, tô brincando, gente. Também eleição ainda não, mas parece que eles querem que nós estejamos em eleição e isso está influenciando fortemente a Bolsa de Valores. Muita gente perguntando, meu Deus do céu, nunca vai mais, vai subir? Enfim, ainda falta 45 dias, 40 e poucos, pouco menos de 45 dias para o ano acabar. A gente vai explicar um pouquinho o que está acontecendo. E eu estou torcendo de verdade para que o Congresso tire férias, né? Se o Congresso tirar férias é uma maravilha. Né? Normalmente é mesmo. Fica ali 30 dias parado, bolsa baixa, fica tudo Não tem lindo, ninguém para maravilhoso. atrapalhar. Não tem ninguém pra encher o saco. Entendeu? A gente paga os caras para atrapalhar a gente. Né? Você imaginou? Você vê, é absurdo isso, né? Mas enfim. A ideia é justamente essa, né? O cenário que a gente está vivendo hoje os caras mais atrapalham do que boa ajudam. parte é influência política. Tem os problemas, alguns das empresas mesmo, de questão de setor, macroeconômico e tudo mais. Mas o cenário político é o que tem mais atrapalhado. Então é importante a gente fazer esse panorama para entender aí final de 2021 e 2022, né? Uma coisa que a gente sofre muito, tá? E aí isso é geral, isso é muito legal a gente alinhar aqui, é o seguinte. Falta de conhecimento faz a gente tomar decisões às vezes equivocadas e erradas. Tá? Então o que a gente propõe nessa mentoria, com a participação de vocês aqui ao vivo, é tentar levar o máximo de conhecimento, conteúdo, digerir, pensar, refletir, fazer de fato uma massa crítica do assunto. Né? Percebemos o que está acontecendo e a gente entender. E o cenário político está trazendo muita turbulência, é o principal trigger do momento, é aquilo que vem trazendo mais incertezas e volatilidades, né? E aí eu estava conversando com outro dia, Gustavo, com um cliente, acho que isso é muito legal, assim, aqui a gente na Hunter já faz um trabalho já de analisar, estudar o mercado já há muitos anos, e assim, quando a gente pega um cenário econômico, igual do Covid, a gente consegue antecipar movimentos, quando a gente pega os cenários econômicos nacionais também a gente consegue antecipar movimentos, até mesmo o café econômico, né, proporciona também uma base política, de entendimento político, a gente consegue antecipar muitos movimentos, distorções, visões, né? Pô, quantidade de vezes que a gente já falou, isso aqui a bolsa vai subir, aqui vai cair, aqui pode comprar, chega ali e tal, porque a gente vai entendendo como é que o mercado funciona, como é que o mercado digere através dessas notícias, né? E os fatos e consequências, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas tem uma empresa que printou um balanço extraordinário, ela caiu. A gente já viu isso várias vezes. Aí você vê uma manipulação. O preço cai, passa 10, 15 dias, ninguém lá tem mais balanço, o papel vai lá e pá, rasga para cima. Justamente um grande player tentando aproveitar essa oportunidade, né? Muita gente vai bater compra, o cara vende, aí o cara acabou de comprar. Imagina, o cara compra o papel hoje, é um balanço top, e termina o dia com 4% negativo. Já assusta. O cara não está acostumado. Aí passa mais uns 2, 3 dias, aquele 4% vira 8%. Aí ele fala assim, mas eu comprei para especular na notícia e já estou com 10% de queda. Quer saber? Vou vender isso aqui. Aí o grandão que vendeu recompra 8%, 10% mais barato. Realmente a empresa continua sólida. Passa 15, 20 dias, 30 dias, um mês. O papel segue o fluxo natural. O player especulativo, pessoa física, falta de conhecimento, tomou 10% de prejuízo. Onde o player grande, sabe o que está fazendo, já está fazendo isso há anos, comprou aquele papel extremamente lucrativo, ainda 10% mais barato. Jogada ensaiada, isso aí já, né? Isso é direto, cara. Principalmente balanço de banco, né? A gente vê isso direto, cara. 2019 foi assim. Esses caras são Ronaldinho Gaúcho da Bolsa de Valores. O cara olha para um lado e chuta para o outro. Você fala, mas peraí, o cara não está vendendo? Pois é, ele está vendendo e está comprando, ó. Você acha que não? Cara, coisa que a gente vê muito nessa queda que é recente que a gente teve nesses 4 meses, tem certas regiões de preço, de instabilidade, via muito assim, igual hoje, estava mostrando isso pro Gustavo, né? Cara, chegou uma hora da bolsa, o papel, a Bovespa veio para cima e tal, aí quando a Bovespa vira para baixo, você vê basicamente cinco principais papéis, que tem uma representatividade muito grande no Ibov, então você acaba vendo que os caras estão fazendo, de fato, uma pressão no papel, ou seja, na bolsa cair, você bate 5 papéis que tem maior peso, empurra eles para baixo, e no final do dia os caras vão lá e recompra tudo. Nós estamos vendo Vale a R$60. Cara, vendemos Vale em março a 114. A gente conseguiu fazer um financiamento a 116 ainda, né, cara? Foi financiamento top esse mesmo.
Acho que Assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, pô, mas aí fez e devolveu o negócio, calma, cara, é o jogo, o mercado funciona assim, você faz lá, ganha, bota no bolso, compra outro papel, momento de volatilidade, né? Então, acaba que você vai fazendo esses ajustes, por isso que a bolsa é a visão de longo prazo. Por exemplo, a bolsa está caindo, muitos dos nossos clientes estão em PetroRio, né? Comprou há 3 meses atrás com a queda que teve recente a PetroRio, ainda 30% de lucro. Né? Pô, beleza, o cara tá resultado. Quer dizer que a carteira toda é positiva? Não, esses papéis estão positivos, a gente pode realizar, pode capitalizar dinheiro. Outros papéis que estão baratos acabaram caindo. Você comprou um papel barato, não faz sentido você vender ele agora, porque ele ainda está mais barato. A gente vê o balanço top, resultado bacana. E aí fala assim, não justifica você vender. Eu falo muito isso aqui, você compra um papel, a ação vale R$10. Que vale? Pega o valor todo da empresa, divide pela quantidade de ações, você tem um fator lá, exemplificando, que ela chega a valer R$10, o valuation dela. Você vem na bolsa e compra ela 8, top. Você comprou aí, se fosse 20%, se você comprou 8, 20% seria 9,60. Você comprou aí com 25% de desconto. Comprou 8 para 10, 25% de lucro. Para chegar nos 10, top. Você tem um potencial upside aí de 25% de lucro. Top, maravilha. A gente comprou barato, vale 10, comprou 8. Só que amanhã alguém vende a 7. Aí você vai falar, tô tomando 15% de prejuízo. Mas não era para subir? É para subir. Tem potencial, vai subir. Né? Ou seja, uma hora o preço tem que corrigir. Mas eu estou tomando 15% de preço que alguém vendeu. Alguém saiu de casa desinformado e resolveu vender a 7 para outra pessoa que tem mais domínio e que vai comprar. Né? E aí fica nesse cenário. Então demora, tem uma janela temporal até que o preço volte. Por quê? Essa empresa emitiu o balanço e aí atualizamos o valuation dela. Não é mais 10, agora é 10,50. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais dinheiro você vai ganhar naquele papel. Mas vai ter que ver, naquele determinado intervalo de tempo, o seu papel eventualmente desvalorizando. Por quê? Porque é oferta e demanda. Né? Se as coisas fossem lógicas, racionais, absolutamente racionais, cara, não existiria concessionária de carro. Não existiria. Concessionária de carros novos e usados. Não existiria. Acabou. Não tem mercado para isso. Beleza. Você olha o carro tabela FIP, quanto que ele custa? 100 mil. Beleza. Por que cargas d'água eu vou comprar um carro na concessionária usado a 102, 103? Porque o cara vai vender 102, 103, não vai vender tabela. Porque o cara vai falar procedência, te dou garantia de câmbio e marcha, porque o carro é top, porque é legal, porque o carro tá bonitão, por revisões, tá pouco rodado, obrigado, o Lombardi me ajudou aqui, pouco rodado, enfim, o cara vai valorizar. Você sabe que vale 100, vai pagar 102, e se financiar, paga 140. Já sabe disso. Mas aí agora, a ótica inversa, você querendo trocar de carro. Meu carro vale 100 mil, vou pegar um Compass, 160 mil. Eu tenho meu carro de 100, vou comprar um outro de 160. O que eu espero? Bom, chegar lá do meu carro, vou pagar só 60 mil de diferença. Só que o cara chega e fala assim, não, filhão, seu carro, a avaliação dele aqui é 92. Eu falo assim, o quê? O carro vale 100 mil, tá inteiro, top, revisão, tudo bonitinho, o mesmo discurso, tá top. Eu falei, cara, mas você sabe como é que é, né? Eu vivo de comprar e vender carro, então eu te pago 92. Ou vai anunciar aí nos seminovos aí e tentar vender sozinho. Oferta e demanda. Muita gente não, né? Muita gente, eu falo praticamente todo mundo não, mas vamos generalizar, muita gente topa vender o carro mais barato do que ele vale, tomando um prejuízo, simplesmente pela comodidade ou agilidade ou falta de planejamento, né? Falta de planejamento. Se o cara está pensando em trocar de carro, ele podia anunciar 2 meses antes, esperava, ficava com o carro rodando ele ainda, vende, depois vai lá e compra. Mas às vezes a falta de planejamento financeiro força essas medidas. Na bolsa, da mesma forma. O emocional vai abatendo, pessoas vendem papéis que às vezes nem sabem quanto que está valendo. Então, isso aí é um ponto onde o mercado faz muito, muito, muito dinheiro. Né? Qual que é a blindagem que a gente tem para isso? Emocional, né? E educação, entender como é que as coisas funcionam. Bom, por que você está dando essa introdução, Felipe? Por que você está falando isso aí tudo aí e tal? Essa história toda. Porque, meus amigos, o que está afetando a Bolsa de Valores não é a economia ou o valor das empresas. Acabamos de vir de uma temporada de balanços extraordinários. Empresas aí com balanços aí extraordinários. E, mesmo assim, estão caindo na Bolsa de Valores.
Então, caindo de valor, Felipe, o carro de 100 mil está valendo menos? Não, meu amigo, o carro de 100 mil agora está valendo 102, 103. Mas há pessoas vendendo ele a 85 mil. Entende? Esse é o ponto que a gente ia falar. E por quê? Por quê? Por que isso? Por que as pessoas aceitam vender? Porque nós temos aí uma insegurança econômica. Um sentimento, né, de insegurança. Então, esse sentimento de insegurança faz com que as pessoas fiquem um pouco mais pessimistas e acabem aceitando vender suas empresas, seus investimentos mais barato do que de fato eles realmente valem. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos um estresse muito grande político. E aí nós temos uma disputa pelo poder, um orçamento de 1,5 trilhão de reais, essa é a verdade. Nós temos uma disputa em cima de uma gestão de 1,5 trilhão de reais. O que você faria? Deixa aqui nos comentários, até parece que eu estou no YouTube, né? Deixa aqui nos comentários. O que você faria se tivesse um orçamento de 1,5 trilhão de reais todos os anos? É mais ou menos um pouquinho mais do que isso aí que o governo brasileiro arrecada através de impostos. E aí o que você está se disputando é essa briga de quem vai governar, quem vai ficar com esse dinheiro, quem vai fazer o quê, né? E aí o problema é que você perpetuar no governo, né, no poder, você precisa gerir esse dinheiro, e aí você tem uma questão política eleitoreira. Bom, por que eu estou falando isso? Vamos de fato ao ponto. O cenário político, essa briga, essa turbulência política, está gerando instabilidade, primeiro, na sociedade, nas pessoas, no cidadão brasileiro, a descrença, né? Infelizmente, voltamos ao Brasil do passado, né? O Brasil de 2018, de 2019, você conversar com as pessoas, elas tinham otimismo econômico. Não, tem mudança, acabou a corrupção, o Brasil vai melhorar, as coisas vão para frente, vai dar tudo certo, pô, vou trabalhar mais, vou investir na minha empresa, a economia vai crescer. Enfim, você vem num cenário otimista. É uma profecia autorrealizável. As pessoas otimistas pegam o seu dinheiro, investem nelas, estudam mais, dedicam mais, investem nos seus próprios negócios, torna as empresas delas mesmas, os micro e pequenos empresários, mais lucrativos, contrata pessoas, aumenta estoque, se sente estimulado a investir e crescer. Consequentemente, a economia cresce. Só que agora a gente vem de uma maçante briga, depois de uma pandemia política, uma briga política, de novo, escândalo de corrupção, CPI do Covid, e aí você vai martelando, né, essa insistência de notícias ruins, né? Inclusive tem um indicador, né, descobri recentemente, tem um indicador de instabilidade econômica, feito pelo FGV, né? Ele mostra aí, tem dentro do seu cálculo, eu estudei lá a equação do indicador de instabilidade econômica, que chama IIE, tá? Feito pelo FGV, mês a mês eles avaliam a instabilidade econômica. Significa que a economia vai mal? Não, não significa que a economia está indo mal. Significa que o sentimento das pessoas atrelados à economia é de instabilidade. Então é legal você entender um pouquinho o indicador, como é que ele funciona. E nenhum dos fatores que tem maior peso dele é a quantidade de notícias ruins dividido pela quantidade de notícias publicadas no mês. Então, quer dizer, se você tem 10% das notícias publicadas são de teor economicamente negativo, esse indicador de instabilidade ele aumenta. E por que ele aumenta? Porque você entende que as pessoas vão consumir a mídia para se informar. E se ela está esbarrando, né, tendo contato com uma série de notícias negativas, ela tende a ficar emocionalmente instável e tende a tomar decisões mais pessimistas. Consequentemente, ela automaticamente para de investir, ela para de acreditar, guarda seu dinheiro e a economia pode entrar num processo de contração, porque as pessoas não estão motivadas, né, a investir ou a assumir riscos ou tomar determinadas posições. Tá? Claro que esse indicador, eu já fiz um paralelo dele junto com a economia, com o PIB, com a Bolsa de Valores, ele não tem uma simetria direta. Então, aí você vai falar de estatística, de economia um pouquinho aí, você vai ver, né, matemática um pouco, você tem que fazer um estudo um pouco mais alongado para a gente identificar quantos meses, né, ou com que frequência negativa, de teor negativo, as pessoas precisam digerir, ou seja, absorver, para que ela de fato tome medidas
negativo. Isso aqui é uma curiosidade muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, tem tudo a ver com o que está acontecendo um pouco na Bolsa de Valores. Então, você tem um pouquinho aí, parte do que a gente fica fazendo aqui. Os caras vocês ficam olhando que o Ibov o dia inteiro sobe e desce. A gente fica olhando, fazendo essas contas matemáticas cabulosas. É o homem aqui, ó. Das contas. Mas vamos lá. Pessoal, o que está acontecendo? Coloca o slide aí do Congresso. O teor, a bola da vez se chama precatórios. O que está acontecendo com a PEC dos precatórios? O que é essa PEC dos precatórios? Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é essa PEC dos precatórios. E a PEC dos precatórios a bola da vez. É o que está trazendo instabilidade. E aí ela tem muito mais penduricalho nela do que, de fato, ela mesma. Ficou meio complexo aí, né? Ela, por si só, não é um problema. Mas a quantidade de coisas que ela carrega junto na mochila traz o problema que a gente está falando. Então, você acaba vendo uma coisa, mas, na verdade, é outra. Tá bom? Avança 2 slides aí, por favor. Aí, beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos resumir aqui. O que está acontecendo? O que é os precatórios? Dá uma olhada nesse infográfico que eu trouxe para vocês. Precatórios, primeiro, são dívidas públicas. Tá? Então, tem uma decisão judicial irrecorrível. Difícil a palavra, né? Ou seja, não tem jeito de se recorrer. Já foi decidido, já foi para a primeira, segunda, terceira instância. Chegou a uma situação que falou assim, cara, não tem jeito de voltar atrás. É definido, é isso aí mesmo. Então, o governo, a decisão judicial, condena a União, o Estado ou o município. Você sofreu um acidente de carro, você bateu o carro depois de ter passado por um buraco na via pública. Você entrou, tirou foto, registrou, mostrou, etc. Você mostrou que aquele buraco na via pública desestabilizou seu carro e provocou um acidente. Você teve um prejuízo lá de R$20 mil no seu carro. Você recorre, chama um advogado, recorre, mostra na justiça que aquele acidente foi promovido por uma má manutenção das vias públicas, promovido ali pelo município. Depois de você esperar uns 10, 15 anos ali na justiça, o juiz pode decretar, e aí você vai recorrer, por isso que tem que ser uma posição irrecorrível, te dá ganho de causa. Bom, parabéns, você vai ganhar seus 15 mil aqui, corrigidos pela inflação, etc., pelos indicadores lá que o seu advogado determinou. Tá? O presidente, então, do Tribunal de Contas da União, tá? Ele vai pegar e falar, realmente tem uma solicitação da justiça aqui, vamos ter que pagar essa casinha, essa etapa 2 aí, e vai fazer uma numeração específica, ou seja, seu precatório, sua receita, você não vai receber o cheque na hora, né? Não funciona assim. Aí você vai ter um número, um código lá. Bom, passou disso, aí ele vai mandar para o Tribunal de Justiça, o tiozinho aí, ó, do cabelo branco, o Tribunal de Justiça organiza e mantém a lista única de precatórios de cada ente federativo. O que é ente federativo? A União, o Estado ou município, tá? Depois disso, meu amigo, você acha que você vai receber? Claro que não. Vai ser organizado por ordem cronológica. Tem algumas decisões preferenciais. Por exemplo, processo que discute salário, vencimentos, proventos, pensões, benefício previdenciário, tem preferência sobre os outros, tá? Créditos também super preferenciais, ou seja, tem preferência acima da preferência. Você está achando que é igual fila do banco? Não tem mais, né? Fila do supermercado, que tem o caixa preferencial? Não, meu amigo, aqui tem o preferencial do preferencial. Tem o super preferencial. Os caras vão passando na sua frente aí, na sua fila aí no hospital lá, você sabe bem o que é isso. Você está lá, aí você vai ser atendido, você está guardando seu número na fila lá, chega um tiozinho lá, acima de 60 anos, passa na sua frente, porque ele é 60 anos. É isso aí. Os precatórios é isso aí, só que é com dinheiro. E aí você tem o super preferencial, tá? Que é créditos alimentares devido a maiores de 60 anos ou portadores de doenças graves ou deficientes. Claro, né? O cara aí já tem doença grave ou já está idoso e esperou anos para conseguir esse negócio de justiça, então ele já está no situação por ele estar um pouco mais delicada, é claro que ele tem que ser super preferencial. Passou disso, então, definiu, foi para a lista única, é burocrático. Aí sim o precatório tem que ser pago no ano corrente. Aí no nosso infográficozinho aí, está o ano de 2020, tá? Mas nós estamos em 21, aí você pode estar no ano que você estiver assistindo esse vídeo, você coloca ele tem que ser pago até o dia 31, tá bom? Esse é o caso. E você pode ainda ter uma negociação aí com o governo para receber antecipado ou fazer algum acordo, né? Ou seja, às vezes você não chega até o final, você tem algumas facilidades para tentar receber essa questão antes. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Né? O que acontece com isso? O precatório, meu amigo, e aí vamos entender, a gente já tentou explicar isso em outra mentoria, mas essa mentoria é específica. Então, o que eu quero dizer? O precatório, meu amigo, você imagina só, agora você que está assistindo, você é um cara investidor. Você é investidor.
O investidor, ele, talvez isso é legal do educacional, da gente abordar aí mais a fundo os tipos de investimentos, você tem investimento em ações ou renda variável, que você não sabe quanto que vai ganhar, mas você acaba comprando, adquirindo uma empresa ou um negócio. E por isso que ela varia. Então você está comprando ações da Vale, você é um acionista da Vale, parte do lucro, parte da empresa. Parte daquele tratorzão lá, do caminhãozão lá que fica levando minério é seu. 0 ponto alguma fatia lá de quantidade de ações que você tem é seu. Entendeu? Por exemplo, você tem essas questões. Agora, quando você é um investidor em busca de renda fixa, ou seja, de uma garantia, você está comprando uma dívida de alguém. É assim que funcionam as coisas. Por exemplo, ao aplicar 100 mil reais num CDB do banco, o banco pega esses 100 mil, vai aplicar, né? O João aplica 100 mil no banco, o banco empresta para Pedrinho para pagar 115. E aí Pedrinho financia seu carro, 15% ao ano. Tá? Então, Pedrinho paga para o banco 115, o banco fica com 15, Joãozinho ganha 100. O mais legal de tudo é que o banco não usou o dinheiro dele para ganhar 15. Top. Então, dinheiro para o banco é lucro ilimitado. Bom, entendemos essa questão. Agora, não só o banco, o CDB, né, existe uma condição de renda fixa. Você tem outras modalidades. Entre delas, por exemplo, debêntures. Você pode comprar um título de dívida de uma empresa. Quando você está fazendo uma LCI, uma LCA, você está comprando uma letra de crédito imobiliário ou agrícola. Quando você está comprando um CRI, que é um crédito de recebíveis imobiliários, você está pegando aquele cara que fez um loteamento, que vendeu lá 10 mil lotes a 50 mil reais, loteou lá, fez um loteamento de granão, vendeu 1000 lotes lá a 50 mil reais cada lote, para um tanto de gente lá sem avaliar crédito, sem perguntar, sem ver nome no Serasa, tá nem aí. Tá nem aí. Pagou uma boletinha, a primeira parcelinha de 1000 reais, já levou o lote é seu, pronto, você vai me pagar. E agora eu vou receber 50 parcelas de 1000 reais. Por que os caras fazem esse tipo de financiamento sem avaliação de crédito? O cara não está interessado se você vai pagar ou não. Naquele momento, ele simplesmente quer ter aquele título recebível. Ou seja, eu tenho uma promissória sua, eu tenho um contrato, você vai pagar 50 parcelas de 1000. Né? Por exemplo, o que eu faço? Isso eu junto isso tudo e vou numa securitizadora, vou lá e ele vai me antecipar esse dinheiro. Se eu tenho 50 milhões a receber, top, aí aquela securitizadora vai me pagar, por exemplo, 40 milhões. Estou dando um exemplo aqui, 40 milhões, talvez 40 milhões não, vai me pagar 42 milhões para me receber aquilo ali. E ela investindo 42 milhões, recebendo 50, ela vai ter 20% de lucro. Então, quer dizer, se ela vai ter 20% de lucro em 5 anos aí, então, aí estou dando um exemplo, 4 anos ou um período menor, e aí a empresa agora tem um título recebível, ela tem uma dívida a receber de alguém. Por que eu estou explicando isso? Isso aqui é um CRI, tá? Pô, Felipe, mas você está dando aula agora de negócio? Não, não, gente. O que eu quero entender que vocês entendam é o que está por trás de toda essa briga que está acontecendo dentro dos precatórios. Para a gente entender os motivos. Não adianta só a gente chegar aqui e falar, o governo está querendo gastar dinheiro, o Senado, o Congresso, beleza. Isso é a parte simples da história. Agora, se a gente está disposto aqui a entender de fato as nuances, entender como é que essa regra do jogo funciona, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Bom, já que você entendeu como é que funciona isso, o que o mercado financeiro criou? Recebíveis de precatório. Você entende quando você está comprando uma renda fixa? Você está comprando uma dívida? Alguém vai pagar uma dívida? Por que não, então, eu comprar uma dívida em que o governo vai me pagar? Porque quando eu estou comprando aquele CRI, que o cara vendeu aquele lote para um sujeito que nem fez zero avaliação de crédito, eu tenho um risco de não receber. E eu vou ter um custo trabalhista vou ter um custo de advogado, de processo, de mandar uma notificação judicial para o cara, para tomar o lote de volta e tentar vender depois de novo. Vai me dar um custo operacional disso aí. Porque o cara pode ser que não pague. Mas o governo é a entidade mais segura para pagar. Aí você vai lá num tesouro direto, você vai receber 6% ao ano, 7% ao ano. Se eu compro um precatório do governo, ou seja, a dívida, um processo contra o governo de alguém, aí, meu amigo, eu posso ter uma margem de lucro maior. Como que isso funciona? Digamos aqui que o nosso amigo Gustavo, que está ao meu lado, tem entrado na justiça contra o governo. Há 10 anos atrás. Estava novinho. Estava com 16 anos. Estava novinho. Pronto, então, lá, imagina que com 16 anos você entrou na justiça. É mais ou menos isso aí, a realidade é essa. Você entrou contra a justiça queria lá. Receber o Bitcoin e o governo queria deixar. Aí você foi lá
entrou no processo na justiça lá há 10 anos atrás. Beleza. E aí você tem lá 100 mil a receber. Você tem foi feito lá, o advogado fez a documentação, lá você tem 100 mil a receber. Já corrigido pela inflação, etc e tal. E já está na etapa final. Então, eu sou investidor. Junto com uma empresa de advocacia especializada, vou lá, faço uma avaliação do seu caso, faço a leitura dos termos, vejo que realmente é muito provável que você receba seus 100 mil, e falo assim, ô Gustavo, vai demorar ainda uns 2 anos para você receber 100 mil, cara. Você quer receber 90 aqui agora? 90? Ah, claro. Agora, assim, ó, me dá o Pix que eu faço a transferência. Claro, aceito demais. Ou você vai esperar ganhar 100, assim, um dinheiro que você nem tem, assim, há 10 anos atrás sentou, você nem estava esperando mais esse dinheiro. 16 aninhos, não tinha nada, bota ali no joguinho do Free Fire ali e vai embora. Acabou. Já dinheiro é limitado. Você já vai pegar as Gamecoin. Investe tudo em Gamecoin. Tá bom, gente, volta pra cá. Mas vamos lá, isso é só pra você, se estiver cochilando, você volta. Você fala, opa, você volta. Free Fire? Mas vamos lá. O que você tem então? O Gustavo, que entrou 10 anos atrás contra o governo, tem 100 mil a receber, já corrigido pela inflação e etc, e tudo que seja. Ele tem que receber isso. Eu chego para ele e falo assim, Gustavo, falta 2 anos para você receber, estima-se 2 anos para você receber, vou te pagar 90 agora no Pix, meu amigo, vai cair na sua conta e você vai continuar processando o governo, só que você vai assinar uma autorização que esse título será pago para mim. Você está me vendendo essa dívida, esse título. Beleza? Beleza. Eu, então, faço um excelente negócio, porque estou comprando uma dívida do governo contra o Gustavo e vou pagar 90 e receber 100. Ou seja, eu estou com 11% de lucro aí de rentabilidade em um ano que seja. Por exemplo, imaginar que falta um ano. Top demais, cara. Então eu vou pegar, mas de onde vai sair o meu dinheiro? Gestora de investimento, minha gestora, junto com o escritório de advocacia, de onde vai sair o dinheiro para sair comprando dívidas dos Gustavos? Porque não vamos fazer isso aqui para não brincar de 100 mil, não. Fazer isso aqui milhões, bilhões. Pô, renda fixa é garantida, cara. Você vai falar assim, meu irmão, você quer ganhar 2% no CDB aí, como a gente estava no meio do ano? Ou você quer ganhar 10% aqui comprando uma dívida contra o governo? Um precatório do governo? Pô, vale a pena demais. Então, beleza, essa é a questão que a gente faz. De onde vai sair esse meu dinheiro? De um fundo ou de investidores que vão depositar e vão aplicar e vão comprar e pagar essa conta do Gustavo para receber essa dívida. O que nós temos na justiça, pessoal? E aí agora vamos chegar ao ponto aqui, que é essa lei dos precatórios. O Brasil tem a pagar, deixa eu ver aqui, tem a pagar em 2022 uma dívida de 89 bilhões de reais em precatórios. Ou seja, o governo já calcula, já entende que perdeu e já entende que terá que pagar 89 bilhões de reais no próximo ano. O Paulo Guedes vira e fala que isso é um meteoro, que é impossível pagar essa dívida, que é um absurdo, que é um cálculo extraordinário, que não foi previsto por orçamento. Vamos lá, senhor Paulo Guedes, não conte história para boi dormir. Primeiro, esse processo não surgiu ontem, essas dívidas são antiguíssimas, que vem rolando na justiça, e já há uma expectativa de orçamento, ou seja, já era esperado. E esses 89 bi, como o nosso ministro disse, que mas pegou a gente de surpresa? Não pegou de surpresa, porque esse ano foi um orçamento de 54 bilhões. Já foram pagos. Então, quer dizer, não foi tão acima da média assim, já era questão, inclusive, já é previsível, isso já está correndo há muito tempo, você já faz cálculos estimativas disso aí. Mas, como o ano que vem é um ano de eleição, agora você começa a entender o penduricalho, o que está acontecendo com esses precatórios. Primeira conversa tem que pagar 89 bi, o governo está falando que não tem dinheiro. Tem dinheiro, mas não me convém fazer isso. E aí o governo, imagina, o governo não pagar o Gustavo, cidadão brasileiro, jovem, vai ficar revoltado, vai brigar, vai ter um tanto de gente, pessoa física, que vai ficar revoltada com isso. Isso cai a popularidade do governo. Mas o que o governo está fazendo? Está dando um golpe em gestoras e fundos de investimento. Porque boa parte dessas dívidas, não nós estamos falando assim, se o governo deve 100 mil, ele vai pagar. O que o governo está tentando negociar dentro dessa PEC é uma licença autorizada, uma alteração na lei,
para licenciá-lo a não pagar essas dívidas. E ele vai tentar pagar essas dívidas, ele vai tentar pagar essa dívida aí, financiando, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso aí. Ou seja, mas afeta diretamente grandes investidores. Aí você vai falar assim, Felipe, já me falaram que tem meia hora que eu estou falando aqui. Felipe, você está meia hora explicando esse negócio do precatório. Sim, meu amigo. Aqui é o ponto, é o cerne, ponto principal da nossa pauta aqui para você entender esses precatórios. O problema é que o governo, ao não querer pagar os precatórios no ano que vem, essas dívidas, ele afeta diretamente grandes fundos de investimento. Eu não estou falando do cara que tem 100 mil, do cara que tem 50 mil, do cara que tem 1 milhão, 2 milhões. Eu estou falando de 89 bilhões de reais. Boa parte desse dinheiro está alocado no mercado financeiro. Investidores já desembolsaram esse dinheiro, já compraram essa dívida em troco, na expectativa de recebê-lo. Já gastou no passado, esperando recebê-lo agora. Tá entendendo? Agora você começa a entender por que o mercado financeiro está nervosinho. Por que o mercado financeiro, os grandes gestores, os grandes players, estão chateados com o negócio, estão pilhados com o governo. E aí quando você vai falar reforma dos precatórios, não pagar o negócio, você entende porque que os caras chia, faz a bolsa cair 3, 4, 5% às vezes num dia. Ou numa semana cair 4, 7, 8%. Só que o problema é que nessa queda de braço, nós, pessoas físicas, investidor, estamos lá no meio dessa briga de gigante. Então, acaba respingando na gente. Agora, se a gente não entende o que está acontecendo, é a regra do jogo, nós tomamos decisões, às vezes, muitas vezes, não qualificadas e muitas vezes ali emocionalmente afetadas, que vão nos trazer prejuízo, tá bom? Bom, o que então é a PEC dos precatórios? Isso aí, beleza. O que é a PEC dos precatórios? Por que existe uma PEC dos precatórios? Quem que é o proponente? Quem que propôs essa PEC? Tá? O que é uma PEC? É projeto de emenda na Constituição. A Constituição é a lei áurea do nosso país. Então, você está propondo uma emenda, uma ajuda, dá uma volta, dá um contorno, faz um desvio na Constituição. Beleza? Porque aí você está acima de qualquer tipo de lei. Quem propôs? O nosso ministro da Economia. O que ele propôs? Um motivo. O motivo é, não quero pagar uma dívida de 90 bilhões para o ano que vem. Por quê? Porque eu vou pagar dinheiro para gestores, para o mercado financeiro, para grandes investidores. Eu quero pegar essa grana e torrar, distribuir na veia. Quer distribuir na economia, eu quero dar para uma moçada lá. Por quê? Porque eu quero, primeiro, tentar resolver um problema econômico, e aí eu falo tentar resolver um problema econômico muito em aspas, porque a gente vai ver que o objetivo desse dinheiro não é resolver um problema econômico, como se alardeia aí, vamos fazer uma ação social, vamos ajudar as pessoas. Não, não é, porque isso aqui é 30% desse dinheiro, os outros 60% é fazer farra com o nosso dinheiro no ano de eleição. Essa é a questão. Então, não vamos pagar investidores, fundos de investimento, e vão torrar esse dinheiro aqui para a gente fazer campanha eleitoral. Basicamente, você vai ter um fundão de mais de 60 bi, um fundão eleitoral de 60 bi, para gastar com o que você quiser gastar, com emenda parlamentar e fazer a festa para você ser reeleito e perpetuar no governo pelo menos mais 4 anos. Qual que é a proposta do governo, então? Fazer uma emenda na Constituição para que não se pague as dívidas do ano que vem. Mas isso é calote, mas peraí, não é que nós não vamos pagar. A gente vai pagar, só que em 10 anos. Você destrói o gestor, o fundo de investimento, que ele está provisionando receber esse dinheiro agora, e agora, a partir de agora, o que ele vai receber em 10 anos. Olha que péssimo investimento. Só que o dinheiro já está gasto, você já comprou a dívida do Gustavo. Você acha que o gestor vai ficar felizinho? Ou ele vai moer a Bolsa de Valores para tentar diminuir a popularidade do presidente? Para tentar diminuir, mostrar que a economia está indo mal, que essas medidas vão afetar o Brasil. Será que vai mesmo? Será que vai distribuir tanto o PIB assim? Ok, vai cair uma parte do PIB, 1, 2% aí, 1,5%, correção aí do mercado, né? Então, a expectativa do mercado antes era um PIB na casa de 2%, agora estão falando de 0,70%, 0,60%, alguns no 0 a 0, outros negativo, mas a média ainda está gerando ali em torno do 0,60%. Ou seja, você tem um impacto sim, mas não esse aspecto precatório. Outras coisas penduricais que você vem aí. Mas assim, estão moendo a bolsa aí, desde a máxima de 130 de junho para cá, nós estamos falando de quase 30% de queda, cara. Coisa que a gente não vê no balanço das empresas.
Mas por que o mercado? Porque o mercado financeiro está chateadinho com essa proposta aí. Não quer parcelar sua dívida em 10 anos. Outra coisa que o governo está falando é o seguinte, bom, só que você mata a liquidez do cara. Imagina, você vai receber sua dívida, você comprou um título, esperando receber agora, e você vai receber esse dinheiro parcelado em 10 anos? O governo sabe que isso assim é intragável, né? Quem tem grana vai tentar derrubar o governo. Aí o governo faz outra medida. Fala assim, não, mas eu vou te dar uma solução. Vou te dar um plano B. Você pode pegar esse precatório e fazer o quê? Usar esse crédito para abater dívida comigo. Digamos que a sua empresa aí não pagou INSS, tem uma multa. Não fez o depósito do FGTS. Tem uma multa ambiental. Tem alguma multa da Anatel, uma Vivo, uma multa da Anatel, a Oi, uma multa que tem que ter pago para o governo, ou uma entidade do governo, ou o Ministério Público foi lá, te deu uma multa, o Ministério do Trabalho, enfim, aquele negócio do meio ambiente, como é que chama? IBAMA, foi lá, te multou, você tem uma multa a pagar. Você pode usar esse precatório para quitar essa dívida, para quitar essa multa. Aí você vai falar assim, Felipe, isso é uma solução? Pô, mas e se o cara não tiver multado nada? É um fundo de investimento que não tem uma indústria, não tem um comércio, não tem nada, ele não sofreu nenhum passivo, ele não tem nenhuma multa ali para fazer. Ele vai vender isso para quem tem. Ou seja, o governo, ao tentar não pagar para os investidores, não tentar pagar os precatórios, tenta parcelar isso em 10 anos, sabe que é inviável, mas ele cria uma alternativa para você criar um mercado paralelo de dívida, onde esse fundo, para ele não quebrar, ele vai vender isso para uma empresa que fez uma degradação ambiental e tem uma multa a pagar para o IBAMA. Então ele vai vender e fala, olha, você tem uma multa de 100 mil para pagar para o governo, de novo, né? Comprei a dívida do Gustavo de 90. Você tem 100 mil a pagar para o governo de dívida. Me compra o meu precatório por 95, você economizou 5%. E eu, pelo menos, vejo meu dinheiro de volta. Então o governo ainda, ele cria uma alternativa para esses fundos e gestores. Só que não é legal, cara. Os caras estão chateados, estão estressados com isso aí. Bom, beleza. Agora, para a gente finalizar um pouco disso aí, o que o governo está querendo fazer? Vai empurrar aí 90 bilhões, fazer uma PEC que mexe numa questão. Nós estamos falando PEC dos precatórios. Então você já entendeu o que é a essência dessa PEC, a origem e quem dói e por que o mercado está chateado. Beleza? Tá bom. Segundo ponto. O governo não só pensando, pô, vou prorrogar a PEC, isso vai me dar uma janela de 30 bilhões aí. Porque eu não posso também não pagar nada. Eu só consigo empurrar 30. Eu pago os 54 agora, os outros 30 e poucos bi que eu tenho que pagar no ano que vem, eu congelo, fatia em 10 anos. Eu não posso caçar uma briga com o mercado financeiro todo de uma vez só. Beleza, então eu vou fazer uma parte. Então, 30 bi me sobra dinheiro no ano que vem. Tá bom. Mas 30 bi é pouco para nossa farra. Por quê? Porque a nossa proposta para poder distribuir o dinheiro aí num Bolsa Família estendido, no auxílio emergencial, vai me consumir boa parte desse dinheiro. Então, para o governo conseguir melhor popularidade, tirar o Bolsa Família de 192 para jogar para 400 reais, lembrando que boa parte disso aí já vai ser inflação, né? Então, pelo menos 19 reais, ele vai dar um aumento aí de 110 e 110, 19 reais já foi inflação, ele está dando um acréscimo ali real na ponta para o cara ali de quase 80 reais a mais. Né? A conta tá certo, né? O cara recebe 190, isso aí, o cara recebe 192, vai receber 400, vai receber 111 é isso aí. O cara vai receber uns 90 reais a mais de verdade, grana, porque o resto foi consumido pela inflação, ele está pagando mais caro, né? Nessa situação. Então, assim, para o governo fazer essa popularidade ficar mais... Porque a grande oposição do governo é quem? É o PT, é o Lula. O medo do cara... Por que o cara votaria no Lula? Porque o Lula veio aqui, criou a escola, o Lula foi e criou o Bolsa Família, o Lula foi e me deu dinheiro. Pô, mas se o Bolsonaro também me dá dinheiro, por que eu vou votar no Lula? Então, é o principal fatia disso aí. Então, se o governo pega esses 30 bi do precatório, resolveria o problema, cara. Tudo bem, nós vamos ter um estresse do mercado financeiro, o mercado financeiro não recebe esses títulos, essas dívidas, não vai querer parcelar em 10 anos, mas consegue vender no paralelo, toma um prejuízo, tudo bem, é risco. Só que o problema é que o cara está tomando risco na renda fixa. Aí ele fica arara, porque quer assumir risco ele vai para ação, mas ele está tomando risco na renda fixa, tomando prejuízo ou deixando de ganhar na renda fixa, isso ele não esperava. Mas tudo bem, digere, absorve. Mas o problema é que o governo enfiou aí, não é mais PEC dos precatórios, é nova proposta, né? Está pegando uma emenda na Constituição e encheu ela de coisa, que agora você está fazendo uma proposta de alterar o orçamento. Como assim? Bom,
O orçamento ele é feito através da LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você cria as bases, quanto que a gente gastou, o que a gente vai fazer, vamos projetar isso para o ano que vem. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias é feita em agosto. Então, se ela é feita em agosto, você tem que pegar a inflação dos últimos meses. Você pega de junho a julho, junho do mês do ano anterior, a julho desse ano, né? Desculpa, agosto a julho. Você pega de agosto a julho, pega esse intervalo de inflação, você vê, olha, esse ano a gente gastou 1 trilhão, a inflação foi de 10%, então não vão gastar no ano que vem 1,1 trilhão. É a lei áurea, a regra de ouro, é o teto dos gastos públicos. Você só pode gastar no ano que vem aquilo que você gastou nesse ano, corrigido pela inflação. Só que como o ano de eleição é ano que vem, e você resolve o problema do Bolsa Família, tirando os precatórios, só que e a quantidade de deputado que quer grana para fazer campanha? O Bolsa Família não dá voto para o deputado. Não dá emenda parlamentar. Não ganha popularidade. O cara não vai lá pintar, comprar uma ambulância e colocar lá na praça da cidadezinha e falar assim, obrigado, deputado, pelo tal. A cidade ganhou uma ambulância. Pô, muito legal você. Né? Isso não é menos do que o dever dele. Na verdade, quando ele faz isso, por mais que aquela sociedade se beneficie, você está tendo um desvio de conduta pública. Porque o Ministério da Saúde tinha que ter condições e dinheiro para resolver isso. E, na verdade, o dinheiro tem, porque o deputado não tirou do bolso dele, veio do próprio governo. Então, você diminui o orçamento para a saúde, você aumenta o orçamento para o deputado aparecer na foto. Entende? Esse é o problema. Beleza. Você tem a LDO, que é feita em agosto. Aí, o Guedes, para tentar resolver o problema dos deputados, porque ele precisa, por que você vai fazer uma PEC dos precatórios só resolver o problema do governo, cara? Se a PEC dos precatórios, na essência, só resolve o problema do governo. Cria um estresse com o mercado financeiro, libera dinheiro, faz Bolsa Família, Bolsonaro, feliz para 2022. E por que o deputado vai votar? Não vai conseguir o voto do deputado. A gente não vai conseguir apoio de base. O Bolsonaro não tem nem partido, muito menos base eleitoral. Ele tem que comprar o voto. Ele tem que comprar o apoio dos deputados. O que ele faz então? Peraí, o Guedes, vamos fazer uma mágica aqui. Vamos, então, ajustar o período inflacionário. Já que nesse segundo semestre aqui desse ano, a inflação vai ser mais alta, não vamos considerar julho de 2020 a junho de 2021, porque a inflação acumulada aqui é pequena. A gente pega janeiro a dezembro desse ano. Pô, mas como é que você vai fazer a lei, ou seja, calcular o orçamento do ano que vem, sendo que a gente nem sabe a inflação de dezembro? Você estima. Pô, olha a viagem. Aí você pega... Só que o problema é que essa LDO, esse ano, vai ser feita agora, né? Já foi feita, vai ter que ser revisada se a lei for aprovada. Mas no ano que vem, você vai ter que fazer uma LDO em agosto, projetando a inflação de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha que absurdo. Isso é um absurdo que estão tentando fazer. Mas por quê? Porque nessa janela temporal é interessante, a inflação foi mais alta. E aí o governo vai conseguir aumentar o orçamento do ano que vem em mais 60 bi. Resolva o problema do Bolsa Família, bota o dinheiro em R$400 lá para 17 milhões de cidadão brasileiro e cria mais 65, 64 bilhões para poder torrar o dinheiro do jeito que a gente quiser. Isso vai através de emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar? O deputado chega lá, me dá aí 2 milhões aí, para quê? Vou pintar uma escola na cidade tal, comprar uma ambulância para outra cidade, vamos reformar uma estrada lá, uma avenida, e vai ter um tanto de faixa lá falando que fui eu. Você cansou de ver isso. E aí, você vai lá e o deputado é reeleito, ele tem dinheiro, ele tem verba para fazer isso aí, para apoiar, para fazer o caramba lá que ele tem que fazer. Só que, quando ele faz isso através de emendas parlamentares, você tem uma dificuldade de evidenciar os seus gastos, apesar que isso fica registrado, você não sabe quem solicitou, para quem solicitou, ou como que aquele dinheiro foi, quem solicitou o dinheiro para gastar aquilo. Né? E exatamente esse é uma outra bucha, um outro problema que você tem, que chama orçamento secreto. Isso aqui parece uma história de gibi, né? Toda hora vai desenrolando um problema do outro. O que é o orçamento secreto? É isso aí, só que piorado. Por quê? O Brasil gasta um dinheiro, paga a boleta, paga a conta, a empresa que fez o serviço presta conta, mas você não sabe ou não é público quem solicitou para gastar aquele dinheiro. É mais ou menos o seguinte, olha, de repente chegou uma ambulância na cidadezinha lá pequena, que maravilha, está aqui a ambulância, a empresa que produziu a ambulância, que vendeu, etc, tudo tá nota fiscal, beleza. Mas quem solicitou? Não podemos avisar quem é. Não podemos falar quem é.
Pô, mas se o dinheiro é público, por que você não pode falar que é? Então, isso é outro estresse aí que vem junto aí desse orçamento secreto, tá dando um chibu danado, inclusive o STF acabou vetando isso aí e os deputados tão loucos, virados no giraia por causa disso, tá? Felipe, só para acrescentar uma coisa que eu acho legal aqui, eu peguei o relatório Focus, o último relatório Focus de julho, para ver quais eram as projeções que eles faziam de inflação e tudo mais, né? A expectativa era terminar 2021 com o IPCA a 6,56. 6,56, ou E seja, nós já estamos, esse ano aí, já estamos batendo 8,60. 8,60, isso aí. 8,60. É, uma alta significativa, né? Quase 30% aí de A alta, né? De inflação dentro do valor. E uma meta Selic de 7%, que na verdade deve terminar em torno de 9,75%, 9,5%. Então, só para a gente ver que o relatório Focus reúne os principais economistas do país. Nós vamos mais de 140, tá? Os maiores, exatamente. Os maiores economistas do país. E você vê o tanto que os caras ainda conseguem errar. Teve um cliente aí que falou assim, cara, mas esse relatório Focus aí vai errar a inflação. Eu falei, meu irmão, são 140, mais de 140 instituições do Brasil. Os caras podem ser que erram, mas assim, eu falar um número contra eles, aí o meu é chute. Uhum. Tem que confiar no que os caras estão falando, pô. Não dá pra, tem que tratar como verdade, senão acabou, esquece. Senão eu vou falar assim, não, meu chute aqui é melhor do que o dos caras. Não dá, entendeu? Não dá. Enfim. Bom, então esse é o problema que nós temos. Esse é o problema da PEC. Pô, mas aí o Paulo Guedes chegou e propôs essa bomba do nada? Não, ele tentou várias outras bombas anteriores. Uma delas é criar esse dinheiro. Tá? E aí, agora você vai entender o seguinte. Pô, Felipe, finalmente alguém me explicou o que está acontecendo na política, na economia, porque a bolsa está caindo, porque a PEC dos precatórios é ruim, os fundos de investimento estão tomando a cabeça com isso aí, estão chateados. O Paulo Guedes tentando aprovar essa PEC, você viu que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, tentou colocar isso 2 vezes em votação, não tinha quórum. Os deputados não queriam votar, porque eles acham que o que eles vão receber é pouco, não quer dar esse gosto para o Bolsonaro de aumentar esse negócio. Foi muito difícil passar isso na Câmara. Entende? Por quê? Porque os caras estão achando pouco, querem mais. Tá? E não foi a primeira tentativa do Paulo Guedes de fazer esse orçamento para o ano que vem estendido. A primeira medida deles aí foi tentar aumentar lá as leis diretrizes orçamentárias lá no início. Não conseguiu. O Congresso foi lá e capou o dinheiro todo do governo. Que sentido? Indexou tudo, ou seja, direcionou tudo. 92% do orçamento do ano que vem, o governo, o Bolsonaro, a equipe econômica, não tem direção sobre ele. E já está carimbado. Ou seja, como é que o governo vai fazer campanha eleitoral no ano que vem se o dinheiro está carimbado? Não dá. Então, primeira coisa, tentou fazer isso, não conseguiu. Segunda tentativa, vamos aumentar, fazer uma reforma tributária. Reforma tributária mais rápida que eu vi da minha história, da minha vida. Aí você tem uma reforma tributária top sendo discutida. Aí não. Aí os caras riem do camarada lá, o cara tá lendo a tribuna, eu falei isso do Café Econômico. Tá lendo a tribuna, os caras mandam tweet, não, isso aí que a gente tá falando aí, a gente não vai fazer, não. O cara falta de respeito total, imagina. Você tá lendo um negócio, os caras chegam e falam assim, não, isso aí que ele tá falando, não vamos fazer não, a gente vai fazer de outra forma. Aí vem, fala assim, não, vamos fazer uma reforma tributária. Complexa, tem 30 anos que o Brasil discute reforma tributária. Ah, não, fazer a reforma tributária agora. Não, mas espera aí, não tem tempo da gente discutir todos os problemas matemáticos. Nós precisamos de grana para o ano que vem. Vamos fazer a reforma tributária em 5 etapas. Primeiro, nós vamos juntar o PIS e COFINS, 2 impostos e irmãos siameses. Você junta os dois, não muda nada, né, com CRE. Aí essa é a primeira etapa. Segundo, vou aumentar imposto. Ah, então vou votar a primeira etapa. Não, vou votar a primeira etapa não. Vamos votar a segunda etapa, porque aumenta imposto é mais interessante agora. E a etapa 3, a 4 e a 5? Não, aí a 3, a 4 e a 5 a gente discute depois. Mas como que você vai discutir depois, se ano que vem você não pode discutir isso, porque reforma tributária você não pode fazer ano de eleição, você não pode aumentar imposto ou fazer tributações, ou aumentar auxílios, né, medidas populistas em ano de eleição. Ou seja, escancaradamente, sabia que não ia avançar nada, só queria aumentar imposto. Tenta aí tributar os dividendos, deu aquela confusão toda, etc e tal. O governo tentou. O governo não conseguindo, entende esse assunto, gente, isso aqui é importante. As tentativas que o governo fez. Tentou mexer na LDO, não conseguiu. Segundo, tentou fazer reforma tributária, não conseguiu, foi travado no Senado. Então ele vem para essa PEC, faz uma mágica para conseguir agradar os deputados, liberar dinheiro para os deputados, para você conseguir aprovar um auxílio emergencial de R$400. O mercado já está chateado de ter que pagar essa conta.
Depois, o mercado fica chateado com a prerrogativa do governo começar a fazer maquiagem fiscal. Pô, não vem com conversinha. Como é que você vai estimar 5 meses de 12? Você vai estimar 5 meses de inflação futura? Você tá de sacanagem, isso não funciona. Você sabe que no ano que vem você vai ter que voltar atrás. Vai ter que desfazer essa cagada aí, porque sabe que isso não funciona. Mas você quer fazer esse ano para você ser eleito. Aí você fala, pô, então é uma tentativa de furar o teto dos gastos públicos. Olha aí, não é para furar, porque aí você começa a liberar crédito, o governo começa a querer gastar dinheiro que ele não tem, aí já gasta o que não tem, agora você não vai ter nem limite para gastar o que não tem. Foi isso que foi a nossa âncora fiscal, limitou os gastos do governo. Já falei um vídeo sobre isso aqui, esse excesso de gasto do governo gera inflação, detona a nossa economia. Aí a gente tem que subir taxa de juros para a família, né? Porque você tem governo, família e empresas. Família e governo consomem, empresas produzem. Então, se você tem o governo consumindo muito, a família tem que consumir menos, porque a capacidade da indústria, né, do comércio de produzir é a mesma. Então, se você tem o governo gastando pouco, você aumenta o consumo de famílias. Então, se o governo está gastando dinheiro demais, nós temos que gastar menos, porque senão você gera inflação. E aí, como é que a gente gasta menos? Sangrando na taxa de juros mais elevada, que gera inflação também. Enfim, aí você gera um efeito cascata e voltamos lá ao Sarney. Mas enfim, o que é a preocupação do mercado hoje? Por que a bolsa cai muito mais que ela vale? Primeiro, porque o mercado está chateado. Deu o recado, deu. Por que tem dificuldade da bolsa subir? Medo do Bolsonaro entrar no modo fúria. Entendeu? As insistências que ele tem. Caso esse negócio não seja aprovado, ou não seja aprovado de alguma forma e tal, Bolsonaro pode fazer uma medida provisória, aí medida provisória ele faz, o presidente faz, e virar e falar assim, vou decretar estado de calamidade, estado de guerra, estado de emergência. Né? Você tem alguns tipos de estado que você pode criar. O que te libera orçamento ilimitado, que aconteceu em 2020. E aí, a PEC dos precatórios, pelo menos, ela fala, vai ser 30 bi excedente aqui, que você vai rolar dívida, não vai pagar os precatórios para pagar em 10 anos, e 60 bi que você está fazendo uma maquiagem de inflação. Só que 60 bi de inflação, você fala assim, beleza, se eu vou pegar de junho a julho, de agosto a junho, essa inflação, tudo bem. Se eu pegar de janeiro a dezembro, então essa inflação do segundo semestre aqui, que a gente vai jogar agora para 22, de qualquer forma a gente já jogaria para 23. Então esse 60 bi não é tanto problema assim, é mais os 30 que está furando o teto. E furar 30 bilhões de teto a mais, em cima de um orçamento de 1,5 trilhão, não é tanta coisa assim, ou seja, é ruim, mas não é tão ruim assim, é muito mais você furar o processo, entende? Eu dei um exemplo uma vez lá, não sei se eu posso falar isso aqui. Acho que talvez seja a intenção, né? A intenção, É o emocional, tipo assim, o fato de estamos furando o teto, sabe? Imagina que você é um cara platô, casado. Você tem um limite para certas coisas assim, né? Eu vou dar esse exemplo aí, esse a gente exemplo já conversou aqui. Você é um cara casado. Bom para explicar. Beleza? Você é um cara casado. Você deu o azar lá, ou a sorte, aí você vai achar o que você achar melhor, de passar na porta do motel, ver sua mulher dentro do carro, entrando no motel. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, porque ela está entrando no negócio ainda. Está entrando, está na porta. Não fez nada. Mas já teve a intenção de fazer. Entende? Já teve a intenção de fazer, você pronto aí. Já desgostei. Não precisa falar mais nada, né? Já entender já desgostou. Então assim, furou o teto? Não, mas você já está com a intenção de furar o teto aí, já deu ruim do mesmo jeito. Já fiquei chateado do mesmo jeito, do mesmo tanto. Então, fica aí. A gente tem que ser criativo nas analogias aqui. Tem hora que a gente dá umas analogias melhor, tem hora que vai essas meio ruinzinhas aí. Mas espero que você tenha entendido. Bom, beleza, pessoal. Então, entendendo esse cenário, passou na Câmara com muita dificuldade e agora está no Senado. O que o Senado quer fazer? O Senado, vamos entender que o Senado ele faz oposição, o presidente do Senado, faz oposição ao governo. Por isso que não aprovou lá o aumento do imposto de renda, que a gente já tinha cantado essa pedra aqui. O Rodrigo Pacheco vai se lançar como presidenciável. Olha o que esse cara está querendo fazer. Vamos prorrogar a PEC. Não, mentira. Não, olha, assim, isso não foi votado ainda. Mas o relator no Senado, porque o projeto passa na comissão especial da Câmara, vai para o primeiro turno da Câmara, vai para o segundo turno da Câmara.
Passou na Câmara? Vai para o Senado. O Senado ele passa na comissão, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é votado. Lá na comissão ainda, depois vai para o plenário, para voto em primeiro e segundo turno, ainda nessa comissão, o relator me vira e fala assim, nós não vamos financiar essa dívida não. Vai pagar tudo que tem que pagar. O mercado financeiro fica feliz demais com a situação dessa. Parte dele, né? Dos grandes players ficam felizes demais. Pô, beleza, vou receber minha grana. E o que você vai fazer? Mas nós vamos manter esse cálculo aí da inflação sim. Vai sobrar esse dinheirão aí todo. E sabe o que nós vamos fazer? Pô, mas peraí, aí não vai sobrar dinheiro, né? Porque o precatório é 90 bi. E aí então, olha só, era para ser uma notícia boa, né? O precatório é 90 bi, que eu falei para vocês. O governo vai pagar 30 e 50, ele vai pagar 50 do precatório, vai economizar 30 para fazer o Bolsa Família. Na proposta do Senado, vai assim, não, vocês não vão pagar os 50 não, vocês vão pagar os 90 e 89 bi que tem que pagar. Paga tudo. Aí não sobra dinheiro para o governo. Não sobra. Mas aí o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer a alteração da inflação e vamos conseguir aqui mais uns 60 bilhões. Você vai pagar tudo, você vai pagar a goela abaixo, mas vai tirar dinheiro, não, se vira, economiza em outra ponta. Então, basicamente, a PEC dos precatórios não existe mais. Se isso for avançar no Senado, não existe. Por quê? Você faz a PEC dos precatórios para você não pagar o precatório. O Senado altera, você vai ter que pagar o precatório sim. Mas você pode pegar esse ajuste da inflação que nós vamos colocar os 60 bi. E esses 60 bi não vão fazer o quê? Você financia os 30 bi do Bolsa Família, sobra 30 bi para gastar com auxílio que precisar. Então resolve o problema da baixa renda. Mas você é o problema? Você tira o dinheiro do deputado. Tirou o dinheiro do deputado. Tira o dinheiro das emendas parlamentares. Aí os caras viraram girar. Aí, qual que é o problema para o investidor? Aí por que a Bolsa quer nesse... Aí o Bolsonaro, do nada, me vira e fala assim, vamos dar aumento para os servidores públicos. Mas com que dinheiro? Ah, pega dos precatórios. Cara, como pegar dos precatórios? O precatório é só para o ano que vem. É só para 2022. Que ele vai gerar uma folga fiscal. Se você pega uma parte desse dinheiro e paga o salário dos servidores públicos no ano que vem, beleza. Mas de onde você vai tirar em 23? De onde você vai tirar dinheiro em 24? Então, assim... Tá entendendo? A empresa pega o empréstimo lá. O que você vai fazer com esse dinheiro? Não, eu vou dar aumento para os meus funcionários. Mas você vai guardar para dinheiro? Não, pega o empréstimo todo lá, dá aumento para os funcionários. Pô, beleza. E mês que vem? Vai fazer outro empréstimo? Entendeu? É o que o governo está tentando fazer. Enfim, essa é loucura. E aí agora o problema é que no Senado, além de o governo, ter que honrar os 90 bi do precatório, não vai sobrar nada, estão querendo fazer esse ajuste da inflação para gerar 60 bi, que vai 100% disso aí. Então você acaba não fura o teto e você não dá calote dos precatórios. Você ajusta o negócio da inflação, que é uma bucha que você vai ter que resolver lá na frente, e você tira o dinheiro dos deputados. Então quer dizer... Agora, a grande preocupação é que se esse trâmite não avançar, se isso não chegar no acordo, não se resolver, e aí, olha que absurdo. É absurdo isso. Já devo estar estourando meu tempo aí, o meu do seu, né? Mas assim... Hã? Mas enfim, mas estou finalizando. Depois faz um corte aí de 1 hora desse. Aí, o que você tem? Olha, aí você tem questão desse absurdo todo. Pra você entender? Aí o que é o problema? O problema é chegar no ano que vem o Bolsonaro fazer uma medida dessa, né, de querer gastar mais dinheiro, aí não ter teto, não ter nada, porque se isso não passa no Congresso, aí lembrei, o absurdo que a gente está discutindo. O mercado já começa a precificar assim, cara, eu tomar um calotezinho nos precatórios e ter um gasto a mais no ano que vem, um pedacinho do teto furado ali, tirar as telhas ali do canto da sala, talvez seja melhor do que no ano que vem nós temos um cara doidão, louco para gastar dinheiro, fazendo qualquer coisa que for necessária para abrir os cofres e torrar e para ser reeleito. Porque o Paulo Guedes, que era o cara que a gente acreditava que seria o bastião ali da economia, era o cara que ia segurar a economia, fechar o cofre, não, pô, peraí, sabe? O adulto na sala, para falar, gente, vocês estão loucos? Não temos dinheiro para gastar isso tudo aí não, vocês entram, vai ter que economizar em algum lugar aí. 2018 foi assim. 2018 não, né? 2019 o Paulo Guedes foi assim. Parte de 2020 o Paulo Guedes foi assim. O Paulo Guedes de 21, meu irmão, você tá doido, o cara é outro. Traz o Paulo Guedes de 2018 de novo. O cara que fez campanha. Porque o de 21 e o de 18 não conversa. É oposto.
vamos torrar, aumenta mesmo dinheiro do servidor público, vão aumentar a Bolsa Família, vão gastar dinheiro, vão torrar a economia. Não é o mesmo cara. Isso preocupa, porque se a gente não colocar um limite de gasto no governo, já tem, mas ele já está extrapolando, mas é um extrapolado pequeno, se não colocar limite, o cara pode gastar tudo. Beleza. Isso vai afetar a economia em 22? Parte dela sim, parte disso não. É claro que gera uma instabilidade. O Brasil podia estar voando nesse cenário. Só que enquanto você... O grande problema é que tem 5 meses, né, de junho para cá, que o mercado, os analistas, não conseguem ter um dia de paz para recalcular quanto que as ações estão valendo, quanto que a economia vai estar no ano que vem, quanto que vai ser o potencial de lucro das empresas. Você não tem um dia de paz. Porque toda hora você muda a regra do jogo. Toda hora, se o governo começa a querer gastar, se o governo vai gastar mais dinheiro, você projeta a inflação, projetando a inflação, você vai falar, pô, a empresa fatura tanto, vai ter um aumento de inflação, ela vai ter que aumentar custo, ela consegue absorver ou não, lucro líquido dela estimado é tanto, pô, vale tanto. Mas bem, o Gustavo mostrou aqui, cara, a inflação, a projeção de inflação subiu 30% em 4 meses, 5 meses. Porque nem o mercado consegue acompanhar tanta loucura que é feito. E agora nós chegamos numa situação que você fala assim, pode ser que passe, pode ser que não passe, pode ser que passe um projeto novo, pode ser que muda o de novo, pode ser que o Bolsonaro dá canetada lá e gasta dinheiro limitado. Então o tanto de pode ser que você fala, bicho, não dá. Não dá. E aí você fica nessa instabilidade. Aí você junta medo, notícias, aí agora eu fecho a minha aula. Você junta isso, a dificuldade de você calcular e projetar. Segundo, gastos excessivos do governo. Terceiro, insatisfação com o governo, porque ele também está te tomando grana. Tentou te tomar o dinheiro lá, aumentar o imposto, você barrou. Agora está tomando seu dinheiro, eu falo do mercado, né, dos grandes preços do mercado, tomando seu dinheiro no precatório, está tomando um prejuízo na renda fixa. Os grandes gestores lá vão tomar um prejuízo na renda fixa, ou seja, estão tomando de novo. Você tem essa instabilidade, você não consegue projetar, você não consegue calcular. Você vê um governo empurrando a inflação goela abaixo, ou seja, quanto mais ele gasta, mais inflação ele gera. Você começa a ficar no estresse, numa raiva tão grande. E aí, num cara que você vê lá que defendia alguma coisa, você vê que o cara já virou também a casaca. Isso gera um desgaste, o quê? Você já tem um desgaste do mercado financeiro. Soma-se a isso, é um desgaste político, bipolarizado, e você gera o quê? Um índice de instabilidade econômica. Com tanta coisa que você está com raiva acontecendo ao mesmo tempo, você fica pessimista. Isso reflete na Bolsa de Valores. Bem diferente do que estamos vendo, resultado, balanço das empresas. Entendeu? Entendeu, pessoal? Ficou claro? Sei que demorei 1 hora para falar isso aqui. Desculpa. Fui sucinto, porque muitos desses conceitos aqui eu tive que explicar ainda o que é, para entender, etc. Tal. Não consegui fazer em menos tempo. E tentar fazer de uma forma didática. Mas é o que está acontecendo agora, essa raiva, esse estresse, esse desgaste, esse pessimismo. Pô, onde é que eu vejo tem notícia ruim? Cara, quando é que você olha tem notícia ruim? Justamente porque o mercado provoca e quer desgastar o governo. O mercado e boa parte dos players querem desgastar o governo. Cara, eu me pergunto hoje muito isso. Assim, é difícil porque não tem uma pesquisa, por mais exceção das pessoas, mas será que o mercado que votou, o mercado, não falo das pessoas porque cada um vota por um problema, o mercado, os players, os grandes investidores que apoiaram um Paulo Guedes em 2018, vão tolerar um Bolsonaro, Paulo Guedes, faixa vermelha na cabeça aí, que tá loucão, quer gastar, quer popularidade, quer fazer tudo, quer meter a mão, quer virar e falar assim, Petrobras, você ganha muito dinheiro, tem que mexer nisso aí, não pode ter esse lucro todo não, quer estatizar uma empresa. Entende? De verdade. Eu olhar para um Paulo Guedes hoje e um Lula, um Paulo Guedes e um Bolsonaro hoje, e pensar num Lula de 2012 ali, né, o Lula foi até 2012, né, 2010, de verdade eu não consigo enxergar muita diferença. Eu não consigo enxergar muita diferença no aspecto econômico. Aspecto ideológico, sim, mas no aspecto econômico, sabe, é uma vontade, uma gana de popularidade. Ah, mas o Lula fez um mensalão. Porra, nós estamos vendo o quê? Um mensalão institucionalizado. Você comprar o voto do deputado por emenda parlamentar, a única diferença é que você fazia isso lá no mensalão, porque no mensalão era oculto. Agora você criou uma verba para dar o dinheiro para o cara.
A única diferença é antes você tinha que pagar o cara lá em dinheiro na cueca. Agora não, agora eu posso passar um cheque porque está legalizado. Entende? Eu não estou falando só do Bolsonaro, o Temer também fez isso, a Dilma também fez isso, desde quando explodiu o mensalão, institucionalizou esse processo aí, mas assim, economicamente falando, para mim, virou um governo populista. Né? E aí o problema é que esse populista sem limites, sem controle, e aí a gente está vivendo essa instabilidade que a gente está vivendo. Agora, as empresas estão negativas, a economia está caindo, aquela ação que valia R$10, você comprou a 8, a ação deixou de cair de 10, veio para 9, você está diminuindo o lucro? Isso aí que o Gustavo vai falar um pouquinho aqui do resultado do terceiro trimestre. Enquanto ele vai falar, deixo aqui aberto dúvidas, perguntas e sugestões aí para a gente poder esclarecer. Mande sua mensagem aí no chat. Beleza?